Eu tenho uma palavra de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. Quem quer ouvir uma palavra de Deus? Não é minha, mas é uma palavra que o Senhor tem para nós. Que você possa abrir o coração. Hebreus capítulo 10. Hoje eu quero falar sobre perseverando no Senhor. Existe a perseverança dos homens e existe a perseverança que vem do Senhor. E nós precisamos desta perseverança em nossa vida. Amém? Glória a Deus. Hebreus 10, a partir do verso 36. Hebreus 10, Epístola aos Hebreus, capítulo 10, do verso 36 ao 39. A palavra do Senhor nos diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Pai Santo, obrigado por essa palavra. Que o Senhor fala conosco, dar-nos revelação, dar-nos compreensão, entendimento, discernimento, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, entender, e ela possa frutificar em nossa maneira de viver. Nós precisamos, ó Pai, da Tua direção. Nós precisamos, Pai, do Teu conselho, da Tua instrução. Fala conosco nessa noite. Traga uma direção para as nossas vidas. Fala algo nessa noite que nós precisamos ouvir, que nós precisamos nos alinhar, que nós precisamos realmente ajustar a nossa vida, para que a cada dia nós possamos viver uma vida no centro da Tua vontade. Em nome de Jesus. Fala, ó Pai, a Tua igreja. Que toda distração caia por terra, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Sabe, queridos, essa passagem, ela é muito importante. Ela fala aqui, nesse texto, algumas coisas importantes. Primeiro, diz que nós precisamos, ou seja, nós temos necessidade de perseverança. Fala que quando nós fazemos a vontade de Deus, nós alcançamos promessas. E fala também que Deus não se alegra com quem retrocede, com quem anda para trás. Então, querido, eu preciso que você compreenda muito bem essa noite. Preste atenção. Se você veio aqui, você veio atrás de uma palavra de Deus. Amém? O bispo Vinícius não tem nada para dizer para você. Mas o Espírito de Deus vai falar por meio da minha vida e apesar da minha vida. Eu sou um mensageiro imperfeito de uma mensagem perfeita. Então não olhe para o mensageiro. Fique atento na mensagem que Deus vai falar através da minha vida. Amém? Perseverar, querido, é uma necessidade na vida do cristão. O cristão precisa perseverar. Perseverança significa permanecer. Significa continuar. Significa estar firme debaixo de um peso ou de uma pressão na sua raiz etimológica. Perseverar é permanecer inabalável em um lugar, em uma posição ou propósito. Eu vou repetir. Perseverar é permanecer inabalável em um lugar, em uma posição ou em um propósito. Perseverar é manter-se totalmente firme, totalmente constante. Não importa a situação, precisamos manter a posição em que nós nos encontramos em Deus. O escritor aos Hebreus advertiu
dentre outras coisas, que nós temos uma necessidade de perseverar. Entenda, ele diz necessidade. O que é necessidade? Necessário é não ceder. É você não abrir mão. É algo que é indispensável, é algo que é essencial. Ou seja, é essencial, é indispensável que o cristão seja inabalável e mantenha firme a sua posição de fazer a vontade de Deus. Vou repetir. É essencial, é indispensável que o cristão mantenha inabalável e firme a sua posição em fazer a vontade de Deus. Perseverar em fazer a vontade de Deus é algo necessário. Fazer a vontade de Deus deve ser o objetivo da nossa vida. Nós vivemos para a glória de Deus. Nós vivemos para fazer a vontade do nosso Deus, amém? Glória a Deus. E perseverança é o meio no qual nós vamos alcançar essa missão. Alcançar a promessa é um dos resultados. A promessa que Deus nos fez. Então, entendendo isso, eu preciso começar essa noite falando, então, se é tão importante e necessário eu perseverar em fazer a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Você já parou para se perguntar? Você já fez essa oração? Eu já, quase todo dia. Senhor, qual é a sua vontade para mim? Quem já fez essa oração? Você já fez? Deus, me mostra a tua vontade, me revela a tua vontade, o que é que o Senhor quer para a minha vida? E Deus tem uma vontade. Se nós fôssemos falar toda a vontade de Deus, nós íamos virar a noite. Mas eu vou falar algumas que são essenciais, que são básicas, que são a base daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Primeiro, temos lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Deus quer te salvar. Deus quer te livrar do inferno. Pode ser difícil de ouvir, mas é a verdade. Todos os homens que existem no mundo, de Adão até hoje, merecem, escute a palavra, merece ir para o inferno. Eu e você mereci ir para lá, querido. Essa é a verdade. Mas Jesus fez algo muito especial que te tira de lá se você crê em Deus. E Deus não quer que ninguém vá para aquele lugar terrível. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Deus quer salvar todos os 8 bilhões de pessoas que há no mundo hoje. Aqueles que ainda vão nascer, aqueles que já morreram. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas a salvação tem princípios. Ainda que a maioria, infelizmente, tem se perdido nas trevas, o coração de Deus quer que todo mundo seja salvo, que todo mundo receba o perdão de Jesus, que todo mundo vá para o céu, mas tem princípio. Deus não é porque Ele quer algo que vai acontecer, porque tem princípios e Ele é justo, Ele não pode quebrar, Ele não pode permitir alguém mau entrar no céu. Só entra no céu alguém que foi reformado pelo Senhor Jesus. E é por isso que nós precisamos ser transformados de glória em glória. A vontade de Deus, como diz em Gálatas 5:1, é a nossa liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Jesus deseja que você seja um homem ou mulher livre. Livre do inferno, livre do diabo, livre da manipulação das pessoas. Livre da opressão, da força das trevas. Livre dessas crenças e pensamentos que vieram na tua mente te limitando, livre dos bloqueios, livre das tuas próprias emoções e sentimentos. Você não é a Riley que é dominada por emoções, amém? Já assistiu aquele desenho, Divertidamente? Você não é dominado pelas emoções, elas são necessárias. Mas Deus quer que você seja um homem e mulher livre. Porque tem gente que é escravo da bebida, é escravo do cigarro, tem gente que é escravo da Coca-Cola. Não é o Pinheiro não, tá? Aleluia. Já vou defender, não é o irmão Pinheiro. Ele gosta, não é escravo. Se precisar ficar sem beber, dá conta. Há um ano, olha. Ficou, então não é ele. Mas eu estou dizendo que tem gente que não aguenta, todo dia tem que beber uma coca. Outra gente que é escravo da comida. Quando está ansioso, come. Isso é escravidão, gente.
Quem aqui, quando está ansioso, abre a geladeira? Querido, isso é vício. Ai, meu Deus, eu estou angustiado, eu tenho que comer alguma coisa. Não precisa não, querido, você não está com fome não. Isso é vício. Então Jesus veio para que a gente fosse livre. Nada pode te dominar. Nem comida, nem bebida, nem o smartphone, nem pessoas. Que ninguém te domine, porque Jesus veio para que você fosse livre, querido. Não aceita nada nem ninguém te escravizar. Nem o governo também. Você é um homem livre. Amém? Se você ganha Bolsa Família, eu declaro que você não vai precisar mais esse ano. Em nome de Jesus. Vai produzir seu próprio dinheiro. Para a glória de Deus. Se você precisa, amém. Glória a Deus, é bênção. Mas Deus vai te dar recursos para prosperar e não precisar mais em nome de Jesus. Você é livre. A vontade de Deus, como diz Mateus 6,33, é que a gente o busque em primeiro lugar. Sabe, queridos, Deus te ama. E Ele sabe que você só vai ser pleno se você andar com Ele. Não é porque Deus quer te obrigar a viver a vida que Ele quis. Ele sabe que sem Ele você vai viver uma vida miserável, maldita e terrível. Ele sabe que a única forma de você ser livre, viver uma vida em abundância é com Ele. E por isso Deus deseja que você o busque para estar perto dEle e viver, como diz Augusto Cury, a melhor versão de si mesmo. É o que Deus quer, mas para isso você tem que fazer igual diz a musiquinha. Andar com Ele, juntinho dEle. Oh, como é bom ter Jesus no coração. Temos que buscar ao Senhor. Aí funcionou, tá treinado. Depois eu passo Pix lá. Nós precisamos, queridos, buscar em Deus em primeiro lugar, porque essa é a vontade. Porque quando você está buscando Deus como se Ele fosse um tesouro, você vai encontrar. E você vai encontrar a fonte da vida, que é o Senhor, o manancial das águas. Nós precisamos buscar ao Senhor, porque você se torna parecido com aquilo que você busca. Busca o Senhor. A vontade de Deus, como diz Romanos 12:2, é boa, agradável e perfeita. Gente, tem coisa melhor do que isso? Algo que é bom, algo que é agradável e algo que é perfeito. Nem tudo que é bom é agradável. Comer uma beterraba é bom? É, nem sempre é agradável. Tenta tomar o suco de beterraba com laranja. Gente, é bom, mas não é agradável. Mas a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. E é isso que Deus quer para você. Essa é a vontade dele. A vontade dele é que a gente coma o melhor dessa terra. Está lá em Isaías 1:19. Deus deseja te dar o melhor que essa terra pode oferecer. Eu falei essa terra, não esse mundo. Existe diferença. Porque esse mundo tem muita coisa boa, mas não faz bem para você. Porque o prazer do pecado, os deleites do mundo pode parecer bom, mas não vai te fazer bem. Mas o melhor dessa terra, Deus pode te dar. Comer bem, vestir bem. Amém? É a vontade dele. A vontade dele também, querido, é que a gente tome a nossa cruz. Está lá em Lucas 9:23. Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Por que é importante eu negar a mim mesmo? Porque a tua vontade vai te levar ao oráculo, às trevas. Porque a nossa vontade é aquilo que é errado. Às vezes você está no aniversário, já comeu, está cheio. Leva o docinho para casa, não come o bolo ali não, tu já está cheio. Come, nem sente o sabor, porque, meu Deus, eu tô cheio. Você primeiro porque comeu aquele bolo, passou mal, porque você deixou a tua carne te dominar. É casado, sentiu atração por uma mulher que não é a tua. Não vai ficar. Expulsa esse demônio da tua cabeça. Amém? Porque se você não negar a sua vontade, você vai fazer algo que é mal perante os olhos de Deus e vai destruir a tua família. Quantos homens e mulheres não destruíram a família porque cederam um desejo de ficar com alguém extraconjugalmente? E isso é algo mal. É adultério. Então, negar a si mesmo é algo bom para a tua vida.
Porque o Senhor manda o quê? Negar o pecado, negar o que te afasta dele, negar o que te faz mal. E é por isso que a gente tem que negar a nós mesmos, renunciar e tomar a nossa cruz. Cruz fala das responsabilidades que eu tenho pelo Evangelho de Deus, de abrir mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus, de espalhar o amor de Deus aonde eu for. Lá no teu trabalho, abre a boca, fale de Jesus para os teus colegas de trabalho. Não seja um agente secreto lá no teu trabalho. Não seja um agente secreto lá na tua faculdade. Fala de Jesus. Ora pelas pessoas. Fala o que Deus tem feito na tua vida. Essa é a vontade de Deus, amém? A vontade de Deus, como diz o Salmo 25:14, é que a gente tenha koinonia com Ele, ou seja, intimidade com Deus. Deus não quer que você seja uma pessoa religiosa. Vou repetir. Deus não quer que você seja alguém religioso. Ele deseja que você tenha um relacionamento com Ele. É convivência, é falar com Ele, é ouvir a Deus. Não é só falar, não. Tem gente que é bom de falar, né? Vai orar. Amém, Jesus, amém. Deixa eu ir. Ei, filho, volta, agora eu vou falar. E você escuta. Não é monólogo, é conversa. Então você fala com Deus, para ouvir Deus, amém? É a vontade dele. A vontade dele é que sejamos participantes do corpo de Cristo. Como diz Hebreus 10:25, nós não podemos deixar de congregar. Todo mundo que é salvo está dentro das igrejas cristãs. Mas nem todo mundo que está dentro da igreja cristã é uma pessoa salva. Vou repetir. Todo mundo que vai para o céu está dentro das igrejas, mas nem todo mundo que está dentro das igrejas vai para o céu. Não existe vida fora da igreja. Porque Jesus veio buscar a igreja de Cristo. Igreja é eclésia, comunhão, assembleia, chamados para fora. Então essa galera de desigrejado, elas precisam se curar no Senhor e congregar. Encontra a igreja mais bíblica próxima da casa dela. Amém? É importante congregarmos, porque Jesus vem buscar a sua igreja. A vontade de Deus é que a gente possa destruir as obras do diabo. Lucas 10:19. Você foi chamado para desfazer a obra do diabo. E esse ano você tem uma oportunidade. Na hora que você for votar da urna, destrói a obra do diabo e não vote nesses endemoniados que estão lá. Vota em homem e mulher de Deus decente. Amém? Não vota porque te prometeram uma cesta básica ou um pix, não. Vota em alguém que tem caráter. Tem muito candidato decente aí esse ano. Deputado estadual, federal, senado, governador, presidente da república. Faça uma boa escolha. Analise a vida da pessoa, se a pessoa tem um caráter correto, íntegro. E escolha bem em quem você vai votar. Para nós expulsar a obra do diabo na Assembleia Legislativa, em Brasília e por aí vai. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos, é a obra de Deus. A vontade de Deus é destruir as obras do diabo. Amém? E nós como igreja temos que pisar em serpentes e escorpiões, como diz a palavra. Deus nos deu autoridade para quebrar o poder das trevas por meio da oração, da intercessão, do jejum. Glória a Deus. A vontade de Deus, como diz João 12, é que a gente obedeça a sua palavra e siga o Espírito Santo. Deus deseja que você é alguém que seja obediente a essa palavra. Como é que eu vou ser obediente se eu não conheço a Bíblia? Tem que ler, tem que estudar, tem que conhecer. Esse semestre agora, daqui a algumas semanas nós vamos voltar. Sábado agora já vamos lançar o CTA na Ceia de Discípulos. Glória a Deus. Vamos voltar com o CTA, os treinamentos. Cadê os casais? Teremos treinamento para todos os casados, amém? Dentro da igreja, se tiver algum casal fora da igreja que queira participar, é aberto a todos. Treinamento para casais, treinamento de fundamentos apostólicos, vários treinamentos aí, alguns presenciais, alguns online, para que você possa ser capacitado na tua fé. Possa entender a vontade de Deus e seguir, e possa aprender a ouvir o Espírito Santo, porque a vontade de Deus é que você seja guiado pelo Espírito Santo. Então, queridos, nós precisamos buscar entender qual é a vontade do Senhor e nos esforçar em vivê-la. Porque, querido,
Não existe nada melhor do que você viver no centro da vontade do teu Deus, porque Ele te criou e Ele sabe o que é melhor para você. Sabe? Não seja um filho rebelde, que nada, Deus, você não sabe o que é o melhor para mim, não. Tá parecendo aquele adolescente que acha que o pai é antiquado. Que nada, pai, você não sabe, não, o senhor está ultrapassado. Não, querido, não seja assim com Deus. Amém? Não seja assim com Deus. Deus, Ele criou tudo o que existe. Ele fez a mim, Ele fez a você. Deus sabe o que é melhor para você. Ele sabe que esse relacionamento, moça, não era de Deus para você. Então não fica chorando porque não deu certo. Não era de Deus para você. Amém? Ele sabe que aquele emprego naquela outra cidade, homem, não era para você. Ia te tirar da presença do Senhor. Dê glória a Deus. Não fica murmurando, né? Glória a Deus. Alegre-se no Senhor. Deus sempre faz o melhor. Glória a Deus. Aleluia. Então nós precisamos buscar a vontade de Deus e precisamos perseverar. Agora, como que eu vou perseverar em fazer a vontade de Deus? Como que eu vou perseverar no Senhor? Primeiro, buscando ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Você precisa buscar ao Senhor. Pedir e dar-se-vos-á. Buscar e acharei. Pois todo que pede, recebe, o que busca, encontre, a quem bate, e a porta lhe será aberta. Abrir-se-á. Nós precisamos buscar a Deus com todas as forças, como se fosse algo que nós estivéssemos procurando. Alguém já assistiu um filme desses caça-tesouro aí, que procuram um tesouro em algum lugar para ficar rico? Já viram? Eu acho massa esses filmes. Eles vão lá e sempre tem um inimigo querendo roubar eles, não é? Os invejosos. Sempre tem uns mistérios, sei lá, monstro marinho, armadilhas, não é assim? Mas eles, às vezes, correm risco de vida em prol daquele tesouro que estão buscando. E assim deve ser a gente por Deus. A gente tem que buscar Deus com toda a nossa força. Não importa que eu tenho que abrir mão, não importa que eu tenho que renunciar, não importa o que eu tenho que fazer. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou clamar, eu vou pagar o preço, eu vou estudar a palavra, eu vou ler a Bíblia toda esse ano. Nós temos o desafio de ler a Bíblia toda esse ano. Eu já estou terminando a minha leitura. Você está lendo a Bíblia toda esse ano? Se não está, comece, dá tempo ainda. Comece. Crente tem que ler a Bíblia toda todo ano, querido. Porque é o livro que te guia a vida, você tem que conhecer. Claro, tem que ler os estudos pequenos, né? E tem que ler as leituras panorâmicas, Gênesis, Apocalipse, para você conhecer cada vez mais e mais e mais e mais o teu Deus que está aqui nas palavras desse livro. O livro mais vendido de toda a terra, a Bíblia. Então nós precisamos, para perseverar, buscar ao Senhor, porque só persevera em Deus aquele que o busca, aquele que paga o preço. Para que nós possamos perseverar, nós temos que viver no caminho. Jesus é o caminho. Você não vai perseverar se você não permanecer no caminho que Jesus traçou para você, filho. É aqui, ó. Você vai por aqui, linha reta. Ali vai ter uns negócios ali daqui 100 quilômetros, mas continua. Não desvia do caminho. Mas tem gente que às vezes quer pegar atalho. Ah não, esse caminho está muito difícil, ele está muito estreito, ele está muito apertado. Não, do lado aqui tem um caminho largo e espaçoso que não tem obstáculo, eu vou andar lá. Não sai do caminho, querido. Não sai do projeto que Deus fez para você, amém? Deus, Ele traçou o melhor caminho possível para mim e para você. A Bíblia diz que ainda quando eu era uma substância informe, todos os meus dias foram contados. Deus escreveu uma bela história para ti. Deus tem um caminho para ti. Fica no caminho, não abandona Jesus. Não abandona a igreja. Nós somos falhos, porque a igreja não é o bispo. A igreja não é o salão, a igreja é nós. E nós somos gente, e a gente é falha, né? A gente erra, a gente pisa no calo do outro, a gente faz mal pro outro, mas perdoa e bola para frente, amém? Glória a Deus. Nós precisamos. É uma musiquinha antiga que eu gosto, que fala assim: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo,
até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. É isso. Nós precisamos um do outro, queridos. Olha para o irmãozinho que está do seu lado assim, conta comigo, tá? Fala assim, ó, não sou perfeito não, às vezes eu posso errar contigo, mas conta comigo. Me perdoe e conta comigo. Amém? Nós precisamos viver nesse caminho. Nós precisamos, querido, para perseverar, manter a fé. Porque, querido, a fé é o nosso passaporte para Nova Jerusalém. Tem um sonho que o homem, John Bunyan, escreveu e virou um livro chamado O Peregrino. Já fizeram 2 filmes. 3, na verdade, 4. Tem 2 filmes e 2 desenhos. Desse livro de John Bunyan, que é uma visão que ele teve. Se você gosta de ler, eu indico esse livro, O Peregrino. Se você gosta de um filme, assista. Tem até O Pequeno Peregrino, A Peregrina. Fizeram de tudo aí, baseado no livro. E ele fala de um cristão. A jornada de um cristão. E algumas vezes ele pegou o atalho, saiu do caminho. Algumas vezes ele até perdeu a fé. E nós precisamos manter a fé, querido, porque quando chegar diante de Deus, se você não tiver fé, Deus fala assim, cadê o teu passaporte? Que passaporte? A tua fé. Ih, Deus, eu perdi a fé no meio do caminho, então não pode entrar no céu. A fé é o passaporte para entrar no céu. Fé, queridos, escute. Fé não é crença pessoal. Fé não é pensamento positivo a respeito de algo. Fé não é pensamento de Cristo, não é autodeterminação. Fé é convicção. Fé é crer naquilo que Deus falou. Deus falou, vai acontecer, vai cumprir. Deus falou, não vai cumprir. Não é ficar, eu posso, eu dou conta, eu vou vencer. Isso aí é pensamento positivo, não tem nada a ver com fé. Pode ajudar um pouquinho. Fé, Deus falou, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu posso, porque Deus falou que eu posso, então eu posso. Tudo é possível àquele que crê. Então se Deus falou que tudo é possível ao que crê, eu creio. Então tudo é possível para mim, porque o Deus disse que era. Eu creio. Fé é acreditar na palavra de Deus, encontrada nos seus escritos, ou aquilo que Deus fala dentro de você pelo Espírito Santo, ou a palavra profética que você recebeu de alguém. Isso é fé, não é crer em um mantra, uma palavra, algo que você quer muito. Não, é crer naquilo que Deus falou, na sua palavra, dentro de você ou por meio dos seus profetas. Isso é fé. Fé, vou fazer isso, eu vou ter fé que vai dar certo. Não, isso aí é pensamento positivo. Fé só é aplicado à palavra de Deus. Se Deus te disse uma coisa, seja na palavra, seja pelo Espírito, seja por um dos seus profetas, vai acontecer, porque Ele falou. Se você quer buscar algo que você deseja e Deus não falou, você pode buscar, você pode até conquistar, mas não tem a ver com fé, porque fé é quando Deus confirma, eu falei e eu garanto aquilo que eu digo. Deus é alguém que promete e cumpre, amém? Deus é aquele que promete e cumpre, que fala e acontece. Eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Meu Deus! Queridos, você está percebendo tanto que isso é profundo? O Senhor falou, eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Você sabe o que é velar? É ficar de vigia. É atestar de que vai acontecer. É dar garantia. Eu digo, pode acontecer. Eu falei isso aqui, pode ter certeza. Não importa se é impossível. Eu falei, eu vou cumprir. Porque eu garanto aquilo que eu falo. É isso. E quando você crê nisto, você está exercendo a tua fé. Você está perseverando no Senhor. Certamente Ele levou sobre si nossas dores e enfermidades. Deus falou que Ele já me curou. Eu tenho direito à cura. Eu creio. Eu já estou curado pelo sangue de Jesus. Aqueles que creem em mim vão ser salvos. Deus prometeu salvação. Eu creio. Eu sou salvo. Eu vou morar na Nova Jerusalém. Eu vou ver Deus face a face. Eu vou dar um abraço, um cheiro em Jesus.
Eu vou, porque a palavra de Deus disse que eu irei se permanecer nele. Então eu vou permanecer e eu irei. Eu não vou negar a minha fé. Eu não vou abandonar a minha fé. Eu vou perseverar na minha fé. Manter posição e não vou abandonar a minha fé no meu Deus. Não vou sair do caminho. Eu vou permanecer no caminho e crendo naquilo que Ele falou. Isso é perseverar. Perseverar é se posicionar. Eu vou manter a posição. Deus usou alguém para profetizar. Eu vou crer ainda que seja impossível. Eu já testemunhei, antes de vir para Araguaína, a bispa Tatiana de Porto falou que Deus ia me dar um carro e eu ia comprar do meu bolso. Eu não tinha condição de comprar carro do meu bolso. Tá lá fora, o carro com o meu bolso. Que eu comprei. Deus abençoou. Gente, eu descobri esse dia agora que até piloto automático ele tem. Eu não sabia dessa função. Falei, meu Deus me deu um carro completo e eu nem sabia de todas as funções dele. Tem câmera de ré, dá para assistir filme nele. Esse dia eu liguei nele, tô descobrindo coisa nova. Falei, Deus me deu um carro incompleto, eu nem sabia das funções todas. Muitas vezes Deus te deu tantas coisas e você não sabe das funções porque não estuda a palavra e tá perdendo a oportunidade de desfrutar de coisas por falta de conhecer. Eu poderia viajar daqui para Palmas, apertar um botão, travar lá em 100, 110 por hora e o carro ficar lá, não precisar ficar apertando o acelerador, ia descansar mais. E eu deixei de usar esse recurso por falta de conhecer. Quantas coisas você não está conhecendo por falta de conhecer mais de Deus da sua palavra? Por isso nós precisamos manter firme na posição que o Senhor nos colocou. Deus me deu uma palavra, Deus disse, Deus falou, Deus me deu uma direção, Deus me deu um chamado, eu vou manter firme. Eu não vou sair do lugar, eu não vou sair do meu posto. Eu vou crer, eu vou me posicionar na palavra que eu recebi, na direção que eu ouvi. Eu não vou ceder ao pecado. Não vou ceder. Gente, eu excluí alguns anos atrás o meu TikTok, porque só aparecia vídeo de mulher dançando de biquíni. Eu falei, eu sou cara casado, por que eu quero ver mulher dançando de biquíni? E eu botava lá para excluir, e ele ficava jogando as mulheres de biquíni. Eu quero saber, eu vou excluir essa desgrama aqui. Eu vou manter a posição, eu não quero perder no casamento, porque carro dessas mulheres que eu não sei nem de onde mora. Deus me livre, eu tenho uma mulher boa lá em casa, não quero saber dessas enviadas do cão, não. Excluir, mantive a minha posição de santidade. Mantive. Porque, querido, casamento, quem é casado sabe, nem todo dia é um mar de rosa. Né? Tem uns dias, né, homem, que as mulheres deixam os homens de castigo aí uns dias. E nessas horas o diabo pega feio. Se tu não estiver vigiando, tu cai da tua posição. No momento que você está vulnerável. Então a gente tem que manter firme a posição. Para não ceder às tentações, às pressões do diabo, às pressões do mundo. Manter firme a tua posição lá no teu trabalho quando mandam você fazer coisa errada. Mantenha firme a tua posição. Não ceda fazendo coisa errada. Uma vez alguém me contou um testemunho, um amigo meu lá de Porto, trabalhava numa empresa e o patrão dele chegou e falou, olha, vai me ligar alguém aí, fala que eu não tô. Aí ligaram, né? O cara atendeu. E era a pessoa que o patrão falou para dizer que não tô. E ele, patrão, fulano ligou, ele disse que eu não tô. Ele, patrão, faz favor, vai lá na esquina e volta. Pra quê? Não, porque eu não posso mentir. O senhor tá aqui. Então vai lá na esquina que é o dia que o senhor não tá, não vou estar mentindo. Ele, não vou não. Então não manda outra pessoa atender, porque eu não vou mentir. Não, mas eu tô mandando. Desculpa, patrão, eu não vou mentir. Ou o senhor vai lá na esquina, ou eu não vou poder dizer que o senhor não tá. Eu vou falar que o senhor não pode atender nesse momento. Aí o patrão, disse que eu tô ocupado então. Aí ele falou, desculpa, no momento ele está muito ocupado, não pode atender e quando puder te retorna. Mas não mentiu, manteve a posição. Imagina se a gente ceder a posição nossa por causa de uma pressão do trabalho.
Não, querido, você tem que permanecer íntegro, amém? Glória a Deus, manter firme a tua posição. Nós vamos perseverar quando a gente cumprir o nosso propósito. Sabe, queridos, nossa prioridade número 1 é fazer a vontade de Deus. E Deus tem um projeto, um propósito, um chamado e um destino profético na vida de cada um. Nós acreditamos manancial, que Deus chamou alguns para ser apóstolos, outros para ser profetas, outros para ser evangelistas, outros para ser pastores e outros para serem mestres. Cada um tem alguma dessas vocações. Deus chamou pessoas para os 7 reinos que influenciam a sociedade. Deus chamou pessoas para ser, talvez, um mestre lá na política, talvez um pastor no reino dos negócios, talvez um profeta no reino das mídias, da comunicação, arte, entretenimento, da família, da religião. Existem 7 áreas que influenciam toda a cultura de uma sociedade. Chamamos de 7 reinos, de 7 montes. E nós cremos que Deus quer colocar pessoas de influência em cada um dessas pessoas. Precisamos de pessoas no reino dos negócios, precisamos de pessoas nas famílias, precisamos de pessoas no sistema educacional da nossa nação, principalmente no primário e nas universidades, que é onde tem investido pesado. Precisamos de pessoas na nossa política, pessoas, homens e mulheres, que vão fazer uma política justa e vão mudar a história dessa nação. E esse ano é o ano, amém? Nós precisamos cumprir o nosso propósito. Pergunte a Deus: Deus, qual é a tua vontade para mim? Qual é o teu projeto de vida para mim? Qual é o propósito? Qual é o chamado? Para que eu nasci? E viva, querido, para agradar a Deus, porque Ele nos deu perdão, Ele nos deu vida, Ele nos deu salvação, é Ele que nos abençoa, Ele nos dá autoridade e poder. Então agradeça sempre a Deus e busque cumprir a sua vontade e viver o chamado que Ele te deu. Amém? E vigiando, porque a perseverança tem 3 inimigas mortais. Quem quer saber? A primeira é, como o texto diz, retroceder. O que é isso? Voltar atrás. A Bíblia fala de um homem chamado Ló, que Deus mandou sair de Sodoma. Sai correndo, não olha para trás. A mulher de Ló olhou para trás. Por quê? Estava pegada àquela vida que ela tinha em Sodoma. Ela não olhou para trás curiosa, não. Ela olhou para trás: meu Deus, eu vou deixar a minha vida, as minhas amigas, as minhas tapaué. Saí correndo só com a roupa do corpo. Ela olhou para trás com saudade da vida que ela estava deixando. Porque ela retrocedeu no coração dela, e a Bíblia diz que ela se tornou uma estátua de sal. Tem muita gente que está virando uma estátua de sal hoje. Parado na vida porque retrocedeu, porque olhou para trás, porque voltou, estava avançando, estava conquistando, retrocedeu, olhou para trás. Não volta para trás. A Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Se retroceder, não tem prazer nele, diz o texto bíblico. Não volta atrás. Começou a caminhada da fé, não volta atrás. Deus te deu uma visão, um projeto, uma missão, não volta atrás, porque está difícil. Amém? Não volta atrás. Não retroceda. Você não é o Michael Jackson que anda para trás. Ok? E nem caranguejo para andar para o lado. Você anda para frente. Avante. Como diz o Filipenses 3,13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para frente, adiante, sem olhar para trás. Amém? Não fica com saudade, não. Uma vez eu ouvi um testemunho do homem, eu falei: sangue de Jesus tem poder. O cara que era cachaceiro, né? Ele foi testemunhar: ô irmãos, eu estou aqui, dou glória a Deus que eu fui liberto, eu era cachaceiro, hoje eu tenho 1 ano que eu não bebo mais, mas eu me lembro quando eu estava lá, no meu tempo que eu não tinha Deus, e eu ia na sexta-feira à tarde, sentava no boteco, tomando aquela cerveja gelada.
Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Que isso, irmão? Chega, torceu o pescoço quando lembrou. Tava com o coração retrocedendo. Eu falei, meu Deus do céu. Deixa para trás. Não retroceda, não olha para trás. Não tenha apego, não tenha saudade. Parece bom, mas não é. Amém? Qual é o inimigo da perseverança? Incredulidade. Tem muita gente que é incrédula, que não tem esperança, que não tem fé. E a incredulidade, sabe o que ela faz? Faz você mudar de rota. E uma miséria chamada, vou para o plano B. Meu irmão, quem anda com Jesus só tem plano A, plano amor. Plano A, plano avançar. Negócio de plano B, é plano A, é avançar. É avançar e avançar. Não tem esse negócio de não deu certo, eu tento outra coisa. Não, querido, se Deus te deu uma palavra, se você tem convicção, vai. Porque quando... será que é isso? Se você não tem certeza que é de Deus, busca a certeza de Deus. Será que é de Deus? Então tenha certeza. Porque se você sabe que é de Deus, vai dar certo. E muitas vezes a gente fica incrédulo. Será que eu dou conta? Eu não dou conta de ser crente. Não, dá sim. Você consegue. Você dá conta. Teve um jovem que chegou em mim. Vinícius, não dou conta de ficar sem mulher, não dá. Eu fiquei 13 anos sem. Por que você não dá conta? Eu não sou melhor do que tu. Fiquei 12 anos sem dar uma bitoquinha na boca de uma mulher. Dos meus 22 até 35 anos. Se eu dei conta, você dá conta. Eu não sou melhor do que tu. Eu não sou mais crente que tu. Eu sou um jovem que tem hormônio igual você. E tinha que jejuar para quietar o facho. E tinha que ficar longe daquelas coleguinhas que davam em cima da faculdade, senão caía. Por quê? Porque eu cria que eu tinha um Deus e eu não podia abandonar a minha fé. Então, a incredulidade é inimigo da perseverança. O que o inimigo faz? Ele começa a colocar dúvida. Será? Dizem por aí. Será o quê, querido? Tira essa dúvida da tua mente. Deus usou alguém para me dar uma palavra profética, que isso, isso e aquilo. Mas será, querido? Creia, não deixe essa dúvida entrar no teu coração. Creia, porque a incredulidade é inimiga da perseverança. Por quê? Porque quando você começa a duvidar, você não consegue perseverar. Ninguém persevera na dúvida. Vou repetir. Ninguém consegue perseverar em algo que ele duvida. Que é capaz ou que ele duvida que é dar conta. Diz que tinha um campeonato aí de pessoas para subir uma montanha. E todo mundo subiu na montanha. E todo mundo desistiu no caminho. E no final, uma pessoa chegou e ganhou e subiu a montanha. E aí falou assim, qual foi o segredo para você subir a montanha? Ele, Aí descobriram que a pessoa é surda. Todo mundo, você não dá conta, é muito difícil, a montanha é alta. Ela não ouviu e conseguiu avançar. Era surda. O surdo chegou lá no topo, porque não parou para ouvir ninguém. Não escute pessoas que querem colocar dúvida no teu coração a respeito de algo que Deus falou que é para ser. Deus falou, vai ser, vai acontecer. Se Deus não falou, aí ele não tem compromisso com aquele que ele não fala. Amém? Outro inimigo da perseverança, já estamos quase terminando, é a desistência. Uma coisa que eu aprendi há alguns anos, que fracassado não é a pessoa que é derrotada. Fracassado é a pessoa que desiste. Todo mundo, algum tempo na vida, pode ter derrota em alguma área da vida. Eu já tive derrotas em várias áreas da minha vida. Mas sabe por que eu não fracassei? Porque eu não desisti. Porque o fracassado é aquele que desiste. E a desistência é inimiga da perseverança. A desistência te deixa paralisada. A desistência te faz abandonar. Quantas vezes você já começou um projeto e abandonou? Quantas vezes? Agora eu vou emagrecer! Vou ser fit! E abandonou. Você desistiu do seu plano de ser uma pessoa fit. Eu já sei o que é isso. Já desisti desse projeto várias vezes, mas uma hora eu vou vencer em nome de Jesus. Porque a desistência é inimiga da perseverança. Nós não podemos retroceder.
nós não podemos ser incrédulos e nós não podemos desistir, porque a incredulidade, retroceder e desistir impede que a gente persevere. Quem desiste, querido, ele nega a fé. Quem desiste, nega a fé. Abandona a promessa e rejeita o propósito. Vou repetir, grave isso. Quem desiste, nega a fé. Abandona a promessa e rejeita o propósito. Ou melhor, quem desiste, negou a fé. Quem desiste, abandonou a promessa. Quem desiste, rejeitou o propósito de Deus. Não desista. Às vezes você vai ter que abrir mão. Abrir mão é diferente de desistir. O que é abrir mão? Eu estou num projeto, mas isso não é de Deus. Eu vou deixar, porque não é de Deus. Isso não é desistir, isso é ser inteligente. Não é de Deus esse projeto, eu vou abrir mão. Isso é de Deus, eu vou permanecer. Às vezes, na nossa vida, a gente vai ter que abrir mão de coisas, de pessoas, de projetos, porque estão desalinhados com o que Deus tem para nós. E aí não é desistir, é abrir mão de algo que não é de Deus, algo que não é certo. Mas nunca desiste. Sabe, queridos, nós temos uma necessidade, algo indispensável e essencial em nossa vida. Perseverar em fazer a vontade de Deus, nosso Pai. Fique de pé em nome de Jesus. Quem persevera em fazer a vontade de nosso Deus e Pai, sabe o que vai acontecer? Vai alcançar a promessa. Vai alcançar o resultado. Vai conquistar. Vai viver o melhor da terra. Dizem que a Bíblia tem 8.000 promessas de Deus para nós. Queridos, 8.000 promessas. Eu ainda vou fazer um livro, as 8.000 promessas da Bíblia. Pesquisar aí quais são. Mas existem milhares de promessas de Deus para você. Creia, persevere. Sabe? Se Deus disse algo na palavra, seja perseverante. Se Deus falou algo com você, dentro de você, seja perseverante. Se Deus usou alguém para te dar uma palavra profética e você tem convicção que essa palavra seja de Deus, seja perseverante. Não desista, não recue. Comece a orar, queridos. Comece a apresentar a tua vida a Deus. Comece a orar, Senhor, eu tenho necessidade de perseverar. Me ajude a ser perseverante. Pai, me ajude a fazer a tua vontade, a cumprir o teu projeto. Me ajude a não retroceder. Me ajude a não ser incrédulo e a não desistir, mas avançar, conquistar, viver o que o Senhor tem para mim. Ajuda. Então comece a orar, querido. Comece a apresentar a sua vida ao Senhor e orar a Ele nessa noite em nome de Jesus.